E olha só, a tensão envolvendo uma guerra aumenta também lá na Rússia. O presidente Putin prometeu intensificar bombardeios contra a Ucrânia depois de um contra-ataque. Putin classificou os ataques a Belgorod como atos terroristas. Diz que os russos só têm militares como alvos. Agora, essa tensão, e aí também essa a notícia na Coreia do Norte, tudo isso, é motivo para preocupação. Você que acompanha, Piperno, essas questões internacionais, etc., a comunidade internacional fica bastante preocupada, porque por mais que nesses casos, por exemplo, a Venezuela, a gente citou na semana passada, o Kim Jong-un sejam figuras um tanto quanto folclóricas, por assim dizer, são figuras folclóricas que têm um botão que dispara mísseis. E isso, claro, preocupa o mundo, né? Claro, o maluco da Coreia do Norte, ele é um Maduro, mas ele é um Maduro que tem um arsenal nuclear. É muito diferente o poder de fogo de um e de outro. E o Putin também entra no pacote dos que têm armas poderosas. Eu diria para você que o Putin, aí que está, esse é sempre um tema muito mais complicado, porque a Rússia é, entre outras coisas, um país que sempre teve uma diplomacia muito mais sofisticada. Então a Rússia, por exemplo, perdeu muito da sua importância na década de 90, mas conseguiu se manter aí no tabuleiro das grandes nações e tal, né? Não chegou a perder esse status de superpotência militar e tal, muito em função do refinamento da sua diplomacia, que vem lá dos tempos de Andrei Gromyko e tal. A Rússia sempre teve isso. Agora, o fato da Ucrânia ter cometido um atentado ou não, aí o Putin chama como quiser, mas acertou um alvo posicionado dentro de um território russo, isso também dá um pouco da dimensão do atual poder de fogo da Ucrânia, abastecida por muitos países da OTAN. Então a gente não sabe até quando a Ucrânia conseguiria impor esse tipo de resistência. Mas o fato é que hoje ela é um país. A Ucrânia se tornou um país muito mais bem armado do ponto de vista militar do que era no início da guerra. São 4 horas e 57 minutos agora. Ô Vilela, e esse aspecto, claro, somado a outros atores que não estão, isso que o Piperno coloca, somado a atores que não estão aparecendo com protagonismo, como, por exemplo, a China, que está ali observando, né? Fica ali, claro, tem o seu papel. Muda também um pouco o contexto quando a gente pensa nessa história de apoios, por exemplo. Os Estados Unidos pensam 2 vezes antes de retirar qualquer tipo de apoio, sabendo que do outro lado pode haver a entrada da China, por exemplo, como um grande agente dentro desse caos. É muito mais complexo do que só os espaços, os territórios onde a guerra acontece. Sem sombra de dúvida. Hoje a gente tem as chamadas guerras por procuração, onde essas grandes potências, e a China, ela constrói isso de uma forma muito correta do ponto de vista estratégico, no sentido de fazer com que ela se envolva indiretamente nas disputas, sem diretamente precisar colocar as suas digitais no fronte de batalha.